Obrigada, Amanda, obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Amanda, Marcelo. Marcelo, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma oportunidade incrível, é uma honra participar aqui do Aquecimento Hospitalar 2023 e estar nessa tarde de hoje com profissionais tão incríveis, né, e referências como as que nós vamos ter aqui, dando continuidade e entrando aqui na sequência da minha apresentação. Então, novamente, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou então, vou só pegar aqui o pointer, tá, pessoal? Bom, sempre é bacana, né, a gente falar de hotelaria dentro das instituições de saúde de uma forma tão estratégica e entendendo cada vez mais os impactos que o serviço de hotelaria podem causar na experiência dos nossos clientes. Então, o meu objetivo com essa palestra, com essa apresentação de hoje, é abordar justamente essa temática da gestão dos setores de serviços de hotelaria e facilities, que afetam a qualidade dos serviços ao cliente nas instituições de saúde, mas trazendo aqui, compartilhando com vocês a nossa prática, tá, de gestão, mas sob uma ótica não do indicador e do dado e do resultado em si, da performance, mas sim sob uma ótica da percepção de qualidade que os nossos clientes têm referentes aos nossos serviços prestados pela hotelaria, tá? Então, vou compartilhar a nossa metodologia de gestão que tem dado certo até o momento e que a gente aplica aqui nos nossos hospitais. Bom, então, eu sei que é óbvio, mas é importante a gente sempre reforçar, né, que fazer a análise de indicadores de serviço. Quer falar? Alguém quer falar? Desculpa. Vou seguir então, gente. Então, fazer a análise dos indicadores de serviço é essencial para a gente entender os impactos das decisões que a gente toma e avaliar se essas decisões elas estão nos levando para o caminho certo, né? E nos levando para onde a gente quer chegar, alinhado aos indicadores e às estratégias da instituição. Porém, eu quero reforçar aqui como a abordagem da minha palestra é sobre qualidade percebida e satisfação do cliente. É importante a gente lembrar também que quando se trata de satisfação do cliente, a maioria dos indicadores que a gente tem são uma amostragem apenas, e que dentro dessa amostragem de indicadores existe um viés de subjetividade bastante grande, né? Então, por que a gente diz que é uma amostragem, né? Porque, infelizmente, é um número muito pequeno de clientes que respondem às nossas pesquisas de satisfação. Isso aqui para a gente gira em torno de 12, 15%, o que é uma amostragem pequena, né? Então, quer dizer que os nossos índices de satisfação, eles não são um retrato do nosso contexto geral, mas eles servem como balizador para que a gente entenda os impactos das nossas estratégias, né? Então, é importante cada vez mais a gente conhecer quem é o nosso cliente, saber o que de fato importa para ele, para a partir daí definirmos quais são os indicadores dos nossos serviços que vão ser importantes medir para que a gente possa entender se a gente está alcançando e se aproximando desse nível de satisfação desejado. Pois bem, antes de seguir com a palestra e com o tema em si, eu quero aproveitar e me apresentar e vou comentar um pouquinho sobre a nossa estrutura aqui. Então, eu sou a Lisandra, sou gerente regional de hotelaria da Regional Zona Sul, no Rio de Janeiro. A Regional Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, ela é composta por 5 unidades hospitalares, que estão localizadas em bairros da Regional Zona Sul do Rio. Dentro desses 5 hospitais, nós temos perfis diferentes de atendimento, de operação, de cliente também, né? E nós fazemos essa gestão compartilhada. Então, nós compartilhamos de uma mesma uma metodologia de gestão, nós compartilhamos de um mesmo planejamento estratégico, porém, nós temos indicadores de medição diferentes para cada um desses hospitais que estão relacionados bastante com o momento em que cada um desses hospitais está vivendo, a maturidade operacional de cada um deles, o contexto em que cada uma dessas unidades ela está instalada, as tendências
que cada uma dessas unidades segue e o perfil do cliente específico que cada uma dessas unidades atende, tá? Então, apesar da nossa gestão ela ser compartilhada e nós termos uma metodologia de trabalho bastante padronizada, alguns indicadores de processos internos da hotelaria são específicos de cada uma das unidades, ok? Eu tô com Amanda, com uma questão aqui no meu pointer, tá? Não sei se já passou aqui o slide para vocês. O meu pointer não tá... Agora sim, acho que sim. Agora passou, né? Sim, agora sim. Bom, então, quando a gente fala de indicadores que nós acompanhamos aqui na nossa regional, nós temos um total atualmente de 144 indicadores de monitoramento dos serviços de hotelaria, tá? Nós temos 8 tipos de departamento, né? 8 serviços, 8 centros de custos dentro do setor de hotelaria, e nós acompanhamos indicadores de produtividade, nós medimos indicadores de qualidade, indicadores de capacidade, indicadores financeiros também, e indicadores estratégicos desses departamentos através de grandes painéis, onde nós alimentamos mensalmente os números, os dados, e com a ajuda do BI, a gente analisa o histórico e a performance de cada um dos indicadores. Nós temos a oportunidade também de cruzar indicadores, e aproveitamos também esse benefício da regionalização para criar o nosso próprio benchmarking. Então, apesar de nós termos perfis de hospitais que chegam a ser diferentes entre si, alguns indicadores nós trabalhamos com uma troca muito grande entre as unidades, e a gente se aproveita desse benchmark interno para troca de boas práticas e de melhores resultados, né? Através do BSC, que é a nossa ferramenta de gestão. Eu já passei aqui de novo, Amanda, o slide, mas aqui na tela, para mim, ele não apareceu como se tivesse passado. Se alguém puder me dar um suporte, eu agradeço, gente. Agora passou para mim, obrigada. Eu posso te sinalizar toda vez que tiver que passar o slide, tá? E aí a gente usa, então, a ferramenta do BSC, como eu estava comentando, para acompanhar os indicadores estratégicos de cada uma das unidades dentro do contexto dos setores de hotelaria. Então, a gente tira daqueles 144 indicadores, basicamente 17 indicadores em cada hospital, que são analisados de forma bem crítica, de forma bem detalhada, e nós acompanhamos e monitoramos mais de perto em cada um dos hospitais. Esses indicadores nós definimos com base num planejamento estratégico que nós temos aqui na nossa regional, e aí nós passamos pelas 4 perspectivas, que é a perspectiva de aprendizado e crescimento, onde nós temos indicadores de gestão de pessoas, temos a perspectiva de processos internos, e é nessa perspectiva que a gente define indicadores diferentes e que coincidem com o momento de cada e a estratégia de cada hospital. Depois nós temos a perspectiva de cliente-mercado, e aqui no cliente-mercado é onde a gente avalia e monitora e acompanha os indicadores de satisfação dos nossos clientes, que hoje nós trabalhamos aqui na companhia com base em 3 indicadores que são HCAHPS, Índice de Satisfação, e NPS, que é a fidelização do cliente com a nossa instituição e a nossa marca, né? Então, a gente, através desse BSC, mensura, e toda vez que um indicador ele sai da meta, se afasta do objetivo, a gente automaticamente starta um plano de ação, tá? E a gente, a partir daí, começa a monitorar esse plano de ação até que o indicador ele volte para o nível que nós consideramos ideal, tá? Então, é importante, de novo, reforçar que os indicadores eles não são estáticos, então a gente pode adaptar os indicadores estratégicos com consoante a estratégia do negócio. Aliás, isso é necessário que seja feito dessa forma, para que a gente possa alinhar os nossos processos e os nossos serviços às estratégias da instituição.
Então, a gente vai variar em decorrência dessa estratégia de cada unidade e a gente vai analisar, além do atingimento da meta, essa performance histórica e também a linha de tendência de cada resultado. Isso principalmente quando a gente fala dos indicadores de satisfação do cliente, tá? Que, como eu disse no início dessa apresentação, eles são indicadores que são uma parte, uma amostragem, né? O resultado o retorno de uma parte dos nossos clientes com relação ao que eles entendem dos nossos serviços. Então, a gente analisa a tendência desse indicador, se ele está numa linha de tendência de piora ou de melhora, e aí isso nos ajuda a tomar as decisões. Bom, e como a gente tem, então, diferentes indicadores e uma variedade muito grande de indicadores que podem ser medidos dentro dos serviços de hotelaria hospitalar, eu trouxe aqui a sugestão de alguns, tá? O exemplo de alguns indicadores que eles têm impactos diretos e indiretos também na percepção do cliente dentro da nossa instituição, com base nos serviços de hotelaria e quando ele avalia os serviços brindados pelos setores que fazem parte do contexto da hotelaria hospitalar. Então, nós temos, eu vou trazer aqui exemplos de indicadores que estão relacionados a tempo de atendimento, indicadores que estão relacionados a questões de comunicação e informação, indicadores que estão relacionados a comportamentos e atitudes, e indicadores que estão relacionados à qualidade dos processos internos e também gestão de pessoas. Então, vou começar aqui pelo número 1, acho que é o primeiro no ranking em termos de impacto na percepção do cliente, que são os indicadores relacionados a tempo de atendimento, né? Tempo hoje é uma coisa muito importante. Hoje tudo anda muito dinâmico, as pessoas não têm tempo para nada, as pessoas não querem esperar por nada. Hoje tudo está a um clique das nossas mãos, então monitorar os tempos de atendimento dos nossos serviços é primordial. Nós precisamos identificar quais são os serviços que os nossos clientes vão medir e definir tempos para a execução desses serviços. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de indicadores que estão relacionados a tempo e que trazem essa percepção e que podem afetar, né, a percepção do nosso cliente. Então, o primeiro deles e muito famoso, e acho que medido assim por todos os hospitais, é o tempo para a liberação do leito, que ele tem um viés econômico e de eficiência operacional, mas que ele também tem um viés de impacto na percepção do cliente, aquele cliente que está sentado na recepção, aquele cliente que está num box da emergência aguardando um leito para internação. Esse indicador ele pode impactar também lá no centro cirúrgico, na experiência, na avaliação da própria equipe médica, né? Então, esse é um tempo extremamente estratégico e é por isso que ele está aqui em primeiro, encabeçando aqui o primeiro lugar, e ele passa por vários setores da área da hotelaria, né? Então, ele passa pelo time de mensageiros, quando o hospital usa o mensageiro para fazer a primeira etapa de desocupação do leito, depois ele passa pela etapa da manutenção, que é a área de facilities também, aí depois ele passa pela parte de limpeza, que é a parte mais crítica desse processo. Em seguida, existe a liberação do leito, que normalmente é uma equipe, e aqui para a gente é uma equipe própria do time de governança, que faz a supervisão, então, dessa atividade, né, e garante, valida que essa higienização, que essa desinfecção foi feita corretamente, com base num checklist bem criterioso, e aí a gente faz, então esse indicador, ele permeia por vários setores, e ele é um indicador que realmente é bem complexo, né, então esses tempos precisam ser definidos, existe um SLA de tempo para cada etapa, e elas precisam ser medidas. Outro exemplo de indicador que está relacionado a tempo de atendimento é o tempo de abertura de ficha, por exemplo, são aqueles tempos de recepção, né? Essa recepção de uma emergência, por exemplo, onde o cliente ele chega, ele vem para a emergência porque ele quer um atendimento rápido, afinal de contas ele tem uma urgência e ele não quer esperar. E aquele tempo ali no balcão da recepção, aguardando a burocracia do time de atendimento, aquilo é uma eternidade. E aí isso já começa a experiência já começa a fluir muito mal se esse tempo é muito longo. Então, a gente precisa também controlar esse tempo. Aqui para a gente tem uma média de 6 minutos, dependendo da unidade, 4 minutos para tempo de abertura de ficha, por exemplo, em emergência, tá? Tempo também de atendimento de pedidos vários, como, por exemplo, rouparia, né? Então, o paciente acompanhante fez um pedido de mais um travesseiro, de um cobertor. Quanto tempo eu levo para atender uma demanda de um cliente?
a gente sabe quanto tempo a gente leva, é importante saber, e é importante a gente definir quanto é esse tempo e explicar para o cliente também. Uma forma de nós conseguirmos amenizar os impactos da percepção de demora para o cliente é nós alinharmos as expectativas dele. Então, como é que a gente alinha essa expectativa? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem a questão do tempo da abertura da ficha. Então, quando o paciente chega na recepção da emergência, eu posso já explicar para ele que o nosso tempo de espera vai ser de aproximadamente 6 minutos. Ali eu já estou alinhando uma expectativa. Então, eu já trouxe uma objetividade para dentro de uma percepção que é muito subjetiva, porque percepção de tempo, ela é muito subjetiva, né? 2 minutos para mim pode ser ok para uma espera, e para o Marcelo pode ser um tempo absurdo, 2 minutos é muito tempo, é uma eternidade, e automaticamente esses 2 minutos, rapidamente eles se transformam numa percepção de 10, né? Então, a gente precisa trazer objetividade para essa percepção de tempo dos nossos serviços e dos nossos atendimentos. Alinhar com o cliente essa expectativa, prevendo para ele em quanto tempo ele será atendido, é muito importante. A partir daí, eu dou para ele também a chance de ele tomar uma decisão, se ele vai de fato esperar, né? Se ele ainda quer aguardar por aquele serviço, ou o que a gente deseja, que é minimizar a percepção de demora, né? Pontualidade, por exemplo, dos serviços é muito importante, também está relacionada à percepção de tempo, e nós também precisamos medir a pontualidade dos nossos serviços. Aqui eu trago como exemplo a pontualidade na entrega das refeições, por exemplo. Entrega de refeição, atraso, demora na alimentação, é um ponto crítico em todas as operações hospitalares, né? Não tem como dizer que é diferente. Aqui a gente tem 5 hospitais, a gente entende que esse ponto, ele é um ponto que merece atenção também, né? E a gente sabe que isso é bastante comum. Então, ter pontualidade num serviço, por exemplo, a distribuição da comida, ela começa ao meio-dia e ela vai até a 1h da tarde. Mas se hoje eu entregar o almoço ao 12h05 e amanhã eu entregar o almoço desse mesmo paciente ao 12h45, eu estou dentro do tempo da minha operação. Porém, na percepção do cliente, eu já tive atraso entre a minha experiência de hoje em comparação à experiência de ontem. E o atraso foi de 40 minutos. Então, a percepção do cliente, ela começa a ser muito diferente, né, com relação ao nosso serviço. E, aparentemente, operacionalmente, está tudo muito normal. Então, mais uma vez, aqui está um exemplo de expectativa, né? E como é importante a gente alinhar essa expectativa. E aqui eu dou um outro exemplo também, quando nós tivermos uma reclamação relacionada a tempo, nós podermos convidar o cliente a participar dessa experiência conosco e nos ajudar a melhorar essa experiência. Então, eu posso perguntar para o cliente: senhor Marcelo, e qual é o horário que seria ideal para que nós pudéssemos, a partir de hoje, trazer todos os dias almoço? E aí a gente alinha ali que para aquele cliente, ele considera que 12h15 é o horário ideal, e a partir dali a gente faz um esforço para conseguir atender dentro do combinado, mostrando pontualidade e evitando mais uma insatisfação relacionada a tempos de atendimento. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de indicadores que a gente pode implantar e deve medir para conseguir minimizar os impactos negativos na experiência, né, e proporcionar uma experiência melhor. Com relação à comunicação e informação, aqui é muito importante nós medirmos o índice de satisfação dos nossos clientes relacionado à nossa comunicação. Comunicação é sempre um grande desafio também, né? A causa de muitos problemas, de muitos conflitos internos e até externos, né, com os nossos próprios clientes, elas estão relacionadas muitas vezes a questões de comunicação. Então, a gente poder medir como está a comunicação, né, a eficácia da comunicação dos nossos times, como é que a gente está informando o nosso paciente acerca dos nossos serviços, acerca das etapas do nosso atendimento, isso é muito importante. Então, a gente pode criar índice de satisfação relacionado à clareza das informações sobre as etapas do atendimento. Esse é um indicador muito comum para recepção, e que o paciente às vezes chega e ele não sabe o que vai acontecer depois
dali, né? Que alguém vem buscá-lo, ele tem que se dirigir a algum lugar, quanto tempo ele vai esperar, ele já entra para o exame, ou ele primeiro vai fazer alguma outra coisa? Depois, a partir de que momento ele já pode comer? Então, eu poder antecipar e explicar, trazer clareza acerca das etapas do atendimento, isso também vai amenizando e vai alinhando a expectativa do meu cliente, e eu vou tranquilizando o cliente, porque eu vou criando previsibilidade para ele. Informação sobre o funcionamento dos serviços. Isso é outra coisa que confunde os nossos clientes, né? Os nossos clientes, a gente não pode esquecer que muitos deles estão pela primeira vez vivenciando a experiência de ser um paciente de um hospital. Né, eles estão aqui na condição de paciente pela primeira vez, ou mesmo que não seja a primeira vez, nem tudo dentro dos fluxos de um hospital faz sentido para ele, e é óbvio. Então, eu vou dar aqui um exemplo que é real, tá, gente? Mas que de uma queixa que nós já escutamos aqui, e algumas vezes, não foram poucas, até que a gente entendesse o que a gente poderia fazer para minimizar e mitigar esse problema. Então, por exemplo, lá no hospital, eles só limpavam o meu quarto uma vez por dia. As outras vezes, só passavam lá para recolher o lixo. Então, ou então, assim, no outro hospital que eu fui, entravam muito mais vezes no meu quarto do que na outra vez que eu estive lá, ou no outro hospital. Então, assim, isso está mostrando que, na verdade, o cliente ele está fazendo uma avaliação sobre o serviço, mas sob uma ótica da percepção dele subjetiva, sem conhecer o processo, né? Até porque ele não tem que conhecer o nosso processo, né? Não é obrigação dele saber como é o funcionamento e as rotinas dos nossos serviços. Mas aí também é importante que a gente saiba comunicar isso para ele. Então, quando eu dou as boas-vindas para o meu cliente, ou quando eu vou exercer, por exemplo, a primeira limpeza do quarto dele, como profissional de higiene, é meu papel explicar como vai ser a rotina de limpeza do quarto dele nos próximos dias. Então, eu posso me apresentar para ele. Senhor Marcelo, boa tarde, eu sou a Lisandra, do time de higiene. Nós faremos uma visita todas as manhãs no seu quarto, entre 8 horas e 9 horas da manhã. Nessa visita, nós faremos a higienização completa de todos os ambientes, do seu quarto, do seu banheiro, da sua antessala. E durante o dia, nós retornaremos aqui mais 2 vezes. Nessas próximas visitas, nós vamos recolher o lixo, vamos observar se está tudo organizado, vamos limpar um banheiro, e essa é a nossa rotina. Mas se o senhor desejar que a gente possa voltar, que a gente volte aqui no seu quarto mais vezes, ou se o senhor desejar um atendimento adicional, fique à vontade, o senhor pode nos contactar através da equipe de enfermagem ou através do ramal XXX, e aí a gente ensina para ele como fazer o contato com o time de higiene. Mas aqui, novamente, eu tive a oportunidade de explicar para o cliente como é o funcionamento e como é a rotina de um serviço, para que ele tenha um real entendimento. E nesse momento eu também posso perguntar para ele, envolvê-lo nesse serviço e nessa experiência. Está tudo bem, senhor Marcelo? Então, essa primeira visita entre 8 e 9 horas da manhã? Ah, não, 8 horas e 9 horas da manhã ainda me parece muito cedo. Não poderia ser, moço, essa limpeza do meu quarto? E aí a gente vai, junto com ele, construindo essa jornada e melhorando essa experiência. Mas isso, a gente, para saber se a gente está comunicando direito e se a gente está conseguindo transmitir uma informação que ajude a construir uma melhor percepção e experiência dos clientes, é importante criar um indicador para isso, né? Outro indicador relacionado à comunicação e informação são as orientações de cuidado, orientações de alta, orientações que o time de nutrição, por exemplo, precisa dar a 100% dos pacientes, porque é importante para eles, apesar de não serem todos eles pacientes críticos, mas as pessoas querem saber informações acerca do seu cuidado, né, e da sua saúde, e para poderem ter a oportunidade de dar continuidade no seu cuidado também fora do hospital. Então, aqui algumas dicas de como aplicar esses indicadores, como que indicadores medir e como ajudar a mitigar também os impactos que podem ser negativos para a percepção do cliente ou que podem favorecer e criar uma melhor experiência. Depois, nós temos alguns indicadores e algumas sugestões de indicadores. Estou passando aqui o slide de novo. Se puder passar para mim, por gentileza.
Amanda, se puder passar o slide, por favor, que o meu pointer aqui não está funcionando. Já? Para mim, continua no mesmo slide. Eu estou visualizando aqui ainda o slide anterior. Tá ótimo, tá bom. Então, os próximos indicadores aqui que eu sugiro são os indicadores relacionados ao comportamento e atitude. Ah, Lisandra, mas comportamento e atitude também é muito subjetivo, né? E pode ter um viés muito pessoal na avaliação dessa situação, né? Da cordialidade, da atenção. É verdade. Mas, novamente, aqui é importante nós trazermos a objetividade para o padrão de atendimento. Então, é importante a gente definir claramente padrões de atendimento e implantar dentro desses padrões de atendimento os protocolos de etiqueta, de boas maneiras, de educação, os mais elevados níveis de serviço para dentro dos nossos padrões de atendimento, para que realmente os nossos clientes possam identificar estes conceitos e esses padrões de serviço dentro do atendimento prestado pelos nossos times, principalmente quando a gente fala do time de linha de frente, né? Então, a gente define padrões, a gente costuma muito desenhar POPs, né, dentro do hospital, mas esses POPs, normalmente, eles dizem o que fazer. Dificilmente a gente encontra POPs que digam como fazer, né? Então, a gente atribuir padrões de comunicação verbal, comunicação não verbal, tudo isso é muito importante. Vou dar alguns exemplos aqui, então. Dentro do momento do atendimento na recepção, em que momento eu posso definir como padrão que o meu recepcionista vai conversar com o nosso cliente em pé? Olhando o olho no olho, a altura do cliente, ombros alinhados aos ombros dos clientes, com um leve sorriso no rosto e uma voz sutil. Quantas vezes durante essa interação o meu recepcionista vai mencionar o nome do cliente? Então, aqui são padrões de atendimento com base nos padrões mais elevados de serviço e que a gente começa a trazer mais objetividade e a percepção de excelência para esse atendimento. E aí é muito importante, independente do segmento ou do tipo de instituição que a gente trabalha, a gente treinar sempre os nossos funcionários, e eu acho que isso é uma premissa muito importante para nós que trabalhamos com prestação de serviço, treinar sempre os nossos times, deixá-los prontos para atender sempre os clientes mais exigentes. Porque em algum momento esse cliente pode chegar e preparar o nosso funcionário para os níveis mais altos de excelência é o que vai garantir que a gente faça a diferença, né? Então, o nosso cliente ele vai perceber isso. Implementar indicadores, então, de satisfação relacionados à cordialidade e atenção no atendimento podem nos ajudar a medir como está o nosso nível de atenção, cordialidade e de serviço, tá? Isso está relacionado a questões de comportamento e atitude. Depois a gente tem os indicadores relacionados a processos internos, né? E aí nós temos auditorias, as auditorias, auditorias internas, auditorias cruzadas. Eu gosto muito do modelo de auditoria cruzada, eu me prevaleço muito, me favoreço muito da estrutura regional para fomentar entre os nossos setores essas auditorias cruzadas. São excelentes oportunidades de nós trazermos um olhar de fora para analisar os nossos processos e também de troca de boas práticas entre os gestores. Então, eu gosto muito desse modelo, essa é uma metodologia que é muito presente aqui para a gente, e as auditorias fazem parte dos nossos indicadores estratégicos, principalmente auditorias relacionadas a questões ambientais, a auditorias de nutrição, por exemplo, que trazem muito claramente as boas práticas exigidas relacionadas à higiene e segurança alimentar. Né? Temos outros indicadores também, como, por exemplo, qualidade da higiene terminal. Então, a gente costuma ter um indicador que ele mostra para a gente o grau de conformidade, né, o índice de conformidade da limpeza terminal dos nossos quartos. Então, por exemplo, nós temos por dia 30 limpezas terminais que acontecem em um determinado hospital. Todas elas são supervisionadas e validadas pelo nosso time. Se a gente encontra uma não conformidade em um desses quartos, a gente gera um indicador, então, de não conformidade. Obrigada, voltou a apresentação.
Tá um pouquinho mais adiante, mas eu te sinalizo aqui. Essa é a apresentação antiga, eu acho, tá? É a primeira versão. É a primeira versão enviada, mas tudo bem, pode ficar aí, sem problema. Então, todos os indicadores de processos, é importante bastante critério, né? São esses indicadores de processos que eles vão garantir a segurança dos nossos processos e dos nossos serviços, e dentro de uma instituição de saúde, a segurança ela é fundamental. Não existe qualidade, percepção de qualidade por parte dos nossos clientes se eles não se sentirem seguros. Então, o meu cliente só vai se sentir satisfeito se ele se sentir extremamente seguro dentro do meu hospital. Então, aqui nesses indicadores relacionados a processos internos, é importante a gente, assim, todo indicador que tiver falhas, a meta tem que ser zero. Os indicadores que nós medirmos boas práticas, a meta tem que ser 100% de atingimento. E aí o grau de exigência é o máximo. Ou no caso da falha, é zero, né? O mínimo. Aqui também a gente tem, falando em falha, o indicador de quase falha. Esse é um indicador que ele é muito importante. Esse indicador ele representa uma barreira, né? Então, a gente pode, por exemplo, aqui em vários serviços, mas, por exemplo, dentro da nutrição, a gente pode dar um indicador de quase falha. Naquele momento em que as bandejas estão todas dentro da cozinha, antes delas saírem para os quartos, nós fazermos uma dupla checagem daquelas bandejas para garantir que todos os itens que estão na bandeja podem chegar para o cliente sem causar nenhum tipo de dano ou risco. Então, aí, nesse momento, a gente cria um indicador de quase falha. Ou seja, eu consigo avaliar, eu coloco uma barreira e eu consigo avaliar se o meu processo de montagem da bandeja está bom ou não, porque naquele momento da barreira eu consigo identificar em forma quantitativa os riscos que eu tenho na operação, né, e as falhas. Mas é importante que a gente evita que isso chegue no cliente. Por isso a gente chama de quase falha. SLAs, né, de contratos, então ferramentas que meçam a qualidade e dos processos que são prestados por terceiros. Isso é muito importante. Os nossos serviços contratados, nós dentro da hotelaria temos muitas áreas terceirizadas, áreas estratégicas como nutrição, como higiene. Então, muito importante nós termos documentos que acompanhem a qualidade desse serviço, o nível de serviço prestado. Nós chamamos esses documentos de SLA, nós temos isso para todos os nossos contratos, e também temos SLAs para medição e acompanhamento de alguns processos internos que não são terceirizados, mas que são complexos também, e que a gente reúne um grupo de indicadores para dizer, ok, esse serviço ele está atingindo um nível satisfatório. E aí, por último, mas não menos importante, e talvez o mais importante dos indicadores de qualidade de processos internos, já que uma vez que nós estamos dentro de hospitais, são as notificações. A cultura da notificação ela é uma cultura de segurança, né? Então, a notificação ela está relacionada a eventos adversos que podem causar um risco, né? Um impacto assistencial também, ou de experiência para os nossos clientes. Então, as notificações, elas precisam ser muito presentes, e a medição das notificações, elas são indicadores importantes para nos sinalizar se os nossos processos estão feitos, né? Uma coisa que é muito importante, que a gente intensifica bastante aqui, é a autonotificação, né? A autonotificação, ela demonstra muita maturidade do processo. Então, o time se autonotificando para demonstrar que a gente está ciente dos nossos processos, dos nossos problemas, e que a gente quer dar transparência para que isso seja solucionado. Pode passar, por gentileza, o slide também. No próximo slide e último, relacionado a indicadores, aqui tem os indicadores de gestão de pessoas, que na verdade são importantíssimos, né? E por isso estão dentro da nossa perspectiva de aprendizado e crescimento, e que faz parte dos nossos indicadores internos, e que eles têm que ser medidos também sempre, porque são as pessoas que prestam serviços para as pessoas, né? Então, indicadores de headcount por leito, que trazem uma oportunidade de nós avaliarmos a eficiência da nossa operação, e também se nós estamos dimensionados adequadamente para prestar um serviço de qualidade. Indicadores como turnover, como absenteísmo, que quanto menor, melhor, porém, que atualmente são tão desafiadores, né, que particularmente são grandes ofensores, e que nos desafiam diariamente em trabalhar para melhorá-los, né, e que tem impacto direto na prestação do serviço.
A hora homem treinamento é fundamental. Para qualquer empresa prestadora de serviço, se nós quisermos atingir um nível de excelência, é preciso investir muito em educação continuada, em treinamento, e a gente sabe que, às vezes, para as áreas operacionais e para as operações de hotelaria, né, esse investimento no treinamento, nas estruturas de educação continuada, não acontece da mesma forma como na área assistencial. Então, é um desafio e a gente precisa investir bastante para romper esses paradigmas e a gente conseguir investir cada vez mais em treinamento. E aí, por último, a gente tem, dentro da gestão de pessoas e desenvolvimento, os indicadores de clima interno, de INPS, a fidelização do nosso cliente interno, né? Então, muito importante para a gente medir como é que a gente está tratando o nosso cliente interno, porque, afinal de contas, é ele quem cuida do nosso cliente externo, né? Pode passar o slide, por gentileza. Bem, então, compartilhando aqui alguns dos indicadores e algumas sugestões de indicadores que possam ser implantados nas operações de hotelaria, agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso modelo de gestão da experiência, tá? Isso, na verdade, já virou uma cultura aqui, porque já faz bastante tempo que a gente trabalha com essa metodologia. Foi criada aqui e ela já permeia todos os setores, inclusive multidisciplinares, e a gente trabalha, então, com base a gente mede a experiência do nosso cliente com base nos indicadores de HCAHPS, IS e o NPS. Então, HCAHPS, né, a consistência dos nossos serviços, a frequência dos nossos serviços, o IS, o índice de satisfação, e o NPS, a fidelização, né, a garantia da continuidade do relacionamento do cliente com a nossa instituição. Então, a gente analisa também muitos depoimentos dos clientes, e isso faz parte da nossa rotina diária. A gente analisa esses indicadores diariamente, os gestores analisam esses indicadores diariamente. A primeira coisa que a gente faz quando chega no hospital, compartilhamos com os nossos times nos briefings, nos huddles. Quinzenalmente, nós temos comitês de gestão da experiência, e que envolvem outros times multidisciplinares. Mensalmente, voltamos com discussões de qualidade percebida nas reuniões e aí numa proporção maior e mais estratégica, porque são reuniões de liderança que envolvem a direção e que a gente compartilha estrategicamente as ações e os resultados. E depois, trimestralmente, quando nós temos as reuniões e apresentações de BSC setorial. Então, como o BSC é a nossa ferramenta de acompanhamento estratégico dos resultados, a gente tem uma reunião trimestral com a alta direção e nós apresentamos e discutimos num nível bastante estratégico os nossos resultados, os nossos indicadores e os próximos passos dali em diante. Tá? E a gente envolve assim, e cascateia toda essa cultura, né? Porque já virou uma cultura muito forte e o foco na qualidade percebida, ele é presente na nossa instituição, ele é um dos pilares do nosso modelo de gestão. Então, a gente cascateia isso para os nossos funcionários e é muito importante envolvê-los através de gestão à vista, programas de reconhecimento, reuniões e inúmeras ações por aí. Pode passar, por gentileza, o slide. Aqui eu vou compartilhar um pouquinho de como é que é o nosso fluxo, tá? A nossa metodologia de tratativa de queixas. Então, a gente tem um processo aqui para tratar queixas. Então, quando chega, e queixas pode ser um depoimento negativo, uma nota baixa, mesmo que ela não tenha um depoimento. Então, surgiu um detrator, chegou uma reclamação ou surgiu um detrator, uma nota baixa. O que nós fazemos, tá? A primeira coisa que nós fazemos é fazer um mapeamento interno da jornada desse paciente. Então, quem é esse paciente? Que dia ele chegou? Quantos dias ele esteve conosco? Ele teve acompanhante? Não teve? Quais foram os pontos de interação desse setor que teve essa reclamação? Então, quais foram os pontos de interação desse setor com esse paciente? Ou seja, se for a nutrição, por exemplo, quem foram as nutricionistas que interagiram com esse cliente durante o tempo que ele esteve aqui? Quem foram as copeiras ou os garçons que levaram a refeição ao quarto? Se for a higiene, a mesma coisa, governança. E aí a gente começa a fazer um mapeamento de como foi a jornada desse paciente. Nós tivemos algum registro de insatisfação dele durante a sua estada? Aconteceu alguma coisa que talvez a gente não tenha conseguido reverter enquanto ele estava aqui? E aí, depois de mapear e entender essa situação, identificar se houve algum tipo de problema de fato, a gente daí faz um contato com o cliente. Nós contactamos 100% dos clientes, a menos que eles nos sinalizem que não querem um contato por parte do hospital.
Então, nós, pelo menos, tentamos fazer o contato. Não é 100% das vezes que a gente consegue falar, mas nós tentamos contactar 100% desses clientes. E aí, nesse caso aqui, quem faz esse contato é um gestor do setor responsável, que tenha um nível de responsabilidade técnica. E aí, nesse momento, a gente consegue criar a oportunidade de uma escuta ativa. A gente pede a gentileza de que, por favor, ele compartilhe conosco mais feedbacks ou detalhes sobre a sua experiência, para que depois a gente consiga trabalhar na solução do problema. E a partir daí a gente cria e define os nossos novos planos de ação, ou a gente reforça algum plano de ação para que trate esse problema e ele não volte a acontecer. Muitas vezes são problemas corriqueiros, um simples realinhamento de orientação, né, uma reorientação interna, às vezes é necessária, mas às vezes uma revisão dos nossos processos também. E aí, depois disso tudo, o mais importante, que é registrar no histórico do cliente, se o hospital tiver um sistema de CRM ótimo, se não, dentro de algum espaço do prontuário, do cadastro do cliente, ou mesmo nos registros internos, registrar essa situação, para que quando esse cliente volte, se ele voltar, nós possamos ter o cuidado de não repetir a mesma falha. E até, pelo contrário, redobrarmos a atenção com esse cliente para que ele, nessa próxima oportunidade, possa ser um promotor dos serviços, né? Pode passar, por gentileza, o slide. Também vou compartilhar com vocês a nossa estratégia para redução de detratores. Na verdade, aqui, esse processo que nós criamos, essa metodologia, na verdade, ela é bem legal, porque nós começamos isso alguns anos atrás, alguns testes na higiene. Depois nós desdobramos isso para a higiene de todos os hospitais da nossa regional. Hoje nós já estamos aplicando essa metodologia com algumas alterações na nutrição também, e isso está trazendo bastante resultado. Inicialmente, nós tínhamos o objetivo dessa metodologia era reduzir o número de detratores. Por quê? Porque a gente sempre dizia o seguinte, se um cliente foi embora daqui e nos deu uma nota baixa, e eu não esperava por isso, alguma coisa eu perdi nesse relacionamento com esse cliente enquanto ele esteve aqui dentro. Então, eu não posso deixar clientes irem embora insatisfeitos, porque depois eu não consigo recuperar. Eu preciso identificar qualquer possibilidade de insatisfação enquanto o cliente está aqui, para que eu possa reverter esse cenário e poder torná-lo uma pessoa que é satisfeita com os nossos serviços. Então, na verdade, a gente começou com esse objetivo, essa metodologia, e na verdade, e aí hoje, nos setores que nós já não temos praticamente detratores, ou que o número de detratores é muito, 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 muito baixo, essa metodologia já está servindo como oportunidade de trabalhar o encantamento do cliente, porque a gente continua com essa metodologia aplicada, e através dessa metodologia a gente consegue captar informações que servem de ferramentas para que a gente personalize, ou através de pequenos detalhes a gente possa surpreender o nosso cliente. Então, a gente começou criando e implantando uma metodologia para reduzir problemas, e hoje ela está sendo uma grande oportunidade de nós gerarmos excelentes resultados. Então, essa metodologia consiste no seguinte, uma busca ativa de feedbacks. Em todos os momentos de interação com o meu cliente, eu preciso obter um feedback objetivo sobre o meu setor e sobre o serviço que eu estou prestando. Então, a gente inclui perguntas objetivas que são feitas em todas as interações que nós temos com o nosso cliente. Então, a gente faz uma busca ativa do feedback com ele, para que a gente entenda qual é o grau de satisfação que ele está tendo com relação a esse serviço. E aí, dependendo da informação que nós tivermos, nós startamos uma ação que muitas vezes é muito pequena, é um simples detalhe, mas que a gente consegue causar um impacto para esse cliente. Então, a gente starta uma ação dentro do nosso próprio setor, e depois a gente, nas interações seguintes, a gente continua fazendo feedback. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De novo, o exemplo da nutrição, que é bem recente. Então, a nutricionista visita o paciente quase todos os dias, e nas visitas ela pergunta, né? Então, senhor Marcelo, o que o senhor tem achado das nossas refeições? O senhor tem gostado da comida que nós estamos servindo? Como tem sido, qual a sua avaliação com relação ao sabor, a temperatura, a variedade? E aí o senhor Marcelo me dá um feedback nesse momento. Olha, é tudo ótimo, a comida é ótima, tem um sabor incrível, nem parece comida de hospital, mas pensando bem agora que você me perguntou, a temperatura às vezes me parece meio fria. Então, a partir daí, eu pego essa informação, transformo numa ferramenta, a gente aciona internamente o nosso time,
e a gente mostra para o time que é importante para o senhor Marcelo a temperatura. A partir dali, a gente muda esse processo e eu continuo fazendo feedback com o cliente e eu criei um novo padrão de serviço e eu personalizei a experiência dele, evitando que ele tivesse algum motivo para insatisfação com relação ao meu serviço. Essa metodologia também é legal porque ela desperta uma cultura aqui de um desejo das pessoas quererem surpreender e encantar e ir além todos os dias. Então, isso desperta uma cultura bastante bacana e muito voltada para o serviço em todos os nossos setores. Pode passar, por gentileza. Estou falando bem rápido que a gente está acabando aqui o tempo, né? Estou acompanhando os minutos. Pode passar, por gentileza. Aqui, então, por último, tá? Não, volta, por gentileza, no outro slide. Pronto, esse é o slide penúltimo e o outro é o último slide, a gente acaba por aqui. Eu quero compartilhar aqui alguns desafios, são desafios que eu entendo que a gente precisa trabalhar, são questões que estão dentro do meu mapeamento, né, e do meu planejamento pessoal de trabalho para os próximos meses, né, e então com o objetivo de estar no meu radar aqui em curto, médio prazo, né? Então, eu acho que, como eu estava dizendo antes, despertar nas pessoas cada vez mais o desejo de surpreender os nossos clientes, de encantar, de ir além. Isso é muito importante, né? Então, trazendo inovações para que a gente possa pensar fora da caixa, criar oportunidades de serviços diferenciados que possam realmente impactar e surpreender os nossos clientes e seguir encantando. Isso é um desafio grande, é um desafio pessoal meu. Outro desafio que eu acho que é fundamental e que a gente precisa trabalhar é aquele sentimento de protagonismo de todos os times junto à experiência do cliente. Ainda não é todos os times que se sentem engajados nisso, né? Como é que eu faço para engajar aquele senhor que está dentro da cozinha, lavando a louça e fazer ele entender quão importante é aquele trabalho para a experiência do cliente? Trazer propósito para o trabalho dos nossos times de ponta, os times operacionais, né? Estimular a participação deles na tomada de decisão e, principalmente, envolvê-los nas sugestões de melhoria. São pessoas que têm criatividade, conhecem a operação e podem contribuir muitíssimo. E por último aqui, como um outro desafio que eu também vejo e que isso está no meu radar há anos aqui, desde que, enfim, eu resolvi assumir esse desafio, é menos hands-on e mais heads-up. Eu acho que a gente ainda vê os nossos times muito presos a processos burocráticos manuais, muito manuais ainda, muitas vezes talvez desnecessários ou com pouquíssimo impacto no resultado final, mas que prendem o time muito tempo. Então, acho que a gente tem que diminuir esses processos, avaliar isso com muito critério e poder estimular maior tempo livre para que a gente consiga fluir um relacionamento melhor com os nossos clientes e incentivar com todos os nossos colaboradores, principalmente linha de frente, o fortalecimento desse relacionamento com os nossos clientes. Último slide, então, é só uma mensagem aqui para a gente pensar e talvez assim para a gente se provocar também, que é uma ideia minha, assim, que a excelência, que eu acho que é uma coisa que todos nós, prestadores de serviço, buscamos, e principalmente quando a gente fala cada vez mais em experiência do cliente, né, e entendendo os nossos setores como estratégicos nessa experiência, excelência é quando você começa a encantar e não só satisfazer. Então, quando talvez a gente começa a se dar conta que há um tempo atrás a gente dedicava muito tempo para problemas, para olhar para os problemas voltam a ser os mesmos, ou então para tratar detratores e críticas, quando eu começo a perceber que eu dedico menos tempo a isso e eu começo a dedicar muito mais tempo criando oportunidades de encantamento, eu acho que é uma boa demonstração de que a gente está atingindo um nível de excelência nos serviços prestados. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar e cada um pensar, será que eu já estou atingindo esse nível de excelência? Né? Ou quão longe eu estou disso? Então, uma provocação final aqui da minha apresentação, e no último slide aí é só os meus contatos, para que as pessoas possam ficar à vontade, estou à disposição para trocas. Mais uma vez, muito obrigada, Marcelo, pelo convite, é um prazer estar aqui. Fiz essa apresentação aqui, tentei ser bem rápido para respeitar o tempo. Desculpa os problemas técnicos, gente. Espero que eu tenha conseguido transmitir aí uma informação bacana e que eu tenha conseguido compartilhar um pouco do nosso modo de gestão dos indicadores, sob a ótica da experiência do cliente e buscando a satisfação total dos nossos clientes.
Perfeito, Lisandra, muito obrigada pela sua participação, a sua abordagem foi ótima, foi bastante prática, eu achei muito interessante. E agora, para finalizar, eu queria te transmitir umas perguntinhas que a gente recebeu rapidamente. É, Pediram para saber como são colhidas as informações da amostragem que você citou. Você pode falar? Eu sei que algumas informações são sigilosas, né? Sim, a gente tem, na verdade, nós temos alguns sistemas, né? Por exemplo, quando a gente fala de amostragem de indicador de satisfação, nós usamos sistemas, né? O HCAHPS enfim, é um indicador mundialmente conhecido, né? Mas nós temos ferramentas aqui internas da companhia que medem, disparam então pesquisas de satisfação para o cliente e isso tudo é automático. Então a geração desse indicador ela é em tempo real praticamente e ela é automática. Então nós colhemos indicadores do sistema. Nós temos também alguns indicadores manuais, sim. Por exemplo, nós temos o controle do giro do leito, que eu usei como exemplo. Algumas unidades nós já temos sistemas que medem isso, e algumas unidades nós estamos ainda em processo de implantação. Nós temos unidades novas dentro da nossa regional, né? Que ainda estão em processo de implantação ou estão passando por momentos de transição operacional. Então, nós ainda sim temos algumas coletas de indicadores manuais, porque isso é parte da nossa realidade operacional ainda, né? Então, temos as duas formas. Indicadores que vêm e que a gente extrai de sistemas e indicadores que nós geramos manualmente. Os indicadores estratégicos, tá? Na sua maioria, eles são extraídos de sistemas ou são consequências de outros indicadores que estão cruzados. Perfeito. Obrigada. Essa pergunta foi feita por Janais Machado, queria agradecer pelo envio. E a gente tem uma outra aqui, a Tassiane Sorg, ela te parabeniza, Lisandra, pela apresentação, e ela queria saber mais detalhes sobre o indicador, informação sobre o funcionamento dos serviços. Você pode falar algo mais? Enfim. Na verdade, aqui a gente pode criar um índice de satisfação também, né? E perguntar para o cliente nessa pesquisa de satisfação final se ficou claro para ele os nossos serviços, né? Se ele concordou com os nossos serviços. A gente também pode fazer isso de maneira um pouco mais simples e a gente pode fazer com aplicações de perguntas e aí verbal mesmo, né? Ou por amostragem durante a interação com o cliente. E a gente pode fazer uma série de questionários que são aplicados de maneira não robótica, mas sim natural para os clientes e depois a gente, com essa informação extraída nessa interação, a gente gerar um indicador. E a gente perguntar se ele já foi, por exemplo, né? Nós fazermos uma visita da liderança de governança no quarto e para dar as boas-vindas ou para perguntar se está tudo bem, se apresentar, se colocar à disposição e aproveitar esse momento para perguntar: foi explicado a nossa rotina de higiene? E aí, ali naquele momento, a gente sabe se foi ou não. Então, a gente consegue fazer uma amostragem se nós estamos conseguindo explicar para os clientes, para todos os clientes, como é o funcionamento dos nossos setores. Então, a gente pode aplicar de forma muito simples, né, singela e por amostragem, alguns indicadores, pelo menos para nos nortear do que a gente precisa tomar de decisão. Então, eu acho que, às vezes, essas interações pessoais com os clientes, elas são muito válidas e elas trazem bastante resultado. Perfeito, obrigada, Tassiane, pela pergunta. E para finalizar, a última pergunta, o Rodrigo Farinazzo, ele pergunta como esses indicadores são trabalhados pela alta direção. Bom, como eu disse ali, a gente tem uma metodologia, né? Na verdade, a gente tem um modelo de gestão dentro da rede. Nós temos 3 pilares bem claros dentro do nosso modelo de gestão, que são indicadores técnicos, indicadores de qualidade e os indicadores econômicos financeiros. E aí dentro a gente tem um mapa estratégico. Então, a alta gestão ela participa da confecção do mapa estratégico da sua unidade, da sua regional, e os diretores acompanham, então, indicadores estratégicos das suas unidades mensalmente. Nós usamos o BSC, como eu comentei, como a nossa ferramenta, né, de gestão,
e a gente acompanha, então, a diretoria tem um número de indicadores estratégicos que acompanha, e cada departamento tem os seus indicadores estratégicos também, e nós reportamos à diretoria como está a performance desses indicadores. E juntamente com a diretoria, a gente alinha estratégias quando necessário para a condução desses indicadores e dessas operações. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Obrigada, Rodrigo, obrigada pela pergunta. Lisandro, eu quero te agradecer novamente pela participação, foi ótima, e eu quero também convidar o Marcelo Boegger para se juntar a gente aqui, que eu tenho certeza que ele quer dar uma palavrinha com você. Só agradecer, Lisandra, foi maravilhoso, que palestra incrível. Acho que fica claro, né, que os resultados não acontecem de forma espontânea, exige aí um trabalho pesado. Eu sei muito bem como vocês trabalham duro para conseguir os resultados que vocês alcançam. Parabenizar pelo trabalho em si, pelo teu grande desenvolvimento aí de estar à frente aí de tantos hospitais, né, da operação pequena ao mapa estratégico. E parabenizar e agradecer por estar conosco aqui nesse aquecimento. Espero te encontrar no congresso, no evento, na feira, enfim, pessoalmente. Enfim, passo para a Amanda e para você. Agradeço mesmo em nome de todos que estão nos assistindo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço pelo convite. Obrigada por sempre também inspirar a gente, né? Eu me lembro há 6 anos e meio atrás, quando eu entrei no mercado da hotelaria hospitalar, eu nunca imaginava e cheguei assim, apareci na Redditor com a chegada aí de um conceito novo de hotelaria hospitalar, né? Que o STAR era a proposta do STAR. Então, me lembro muitas vezes, né, buscar informações acerca desse mercado e volta e meia andar por aí e chegar no teu nome. Então, assim, obrigada por toda a inspiração também, né? De certa forma, é o benchmark que eu acho que enriquece o nosso conhecimento, nos desenvolve também como profissionais, e isso é muito importante a gente fazer cada vez mais, né? E fortalecer. Então, muito obrigada, e foi uma honra participar. Obrigada a todos que fizeram as perguntas. Eu estou à disposição, meus contatos eu disponibilizei aí no final da palestra. Estou à disposição no LinkedIn Obrigado também. pela generosidade dos dados, das informações, obrigado pelas palavras. E vamos dar sequência, tem muita coisa bacana, espero que você possa continuar nos assistindo. Eu sei que você tem aí um monte Vou continuar assim. indicadores para tocar, mas se puder tocar a gente, é um prazer. A gente tem aí uma programação também bastante bacana a partir daqui.